Hoje nós vamos ver os crimes hediondos. Bora lá? Pessoal, quando nós falamos de crimes hediondos, tem que ter em mente o seguinte. Deixa eu pegar a caneta certa, senão eu vou estragar a caneta ali. Vamos ter em mente o seguinte. Crimes hediondos, pelo nome em si, nós estaremos falando de coisas gravosas, muito graves, com condições de cumprimento de pena mais gravosas. É para complicar a vida de quem cometeu aqueles crimes, né? É uma legislação que vai fazer uma escolha de determinados crimes, né, crimes mais graves, num critério taxativo, né, com um tratamento mais severo, ok? Então, primeira coisa que nós temos que saber sobre os crimes hediondos. É um rol taxativo, tá? E da onde que vem a questão dos crimes hediondos, né? Vem do mandado de criminalização lá da Constituição Federal, né? Assim como a questão do tráfico, assim como a questão da tortura, tá bom? A legislação constitucional também fez um mandado de criminalização para os crimes hediondos, tá bom? E os equiparados, né? Então, quais são os crimes hediondos? Vamos lá ver este critério fechado na lei. Deixa a prof se achar aqui. Cadê? Calma. Muita calma nessa hora. Achei. Então, estamos lá na Lei 8072 de 1990. Só volta um pouquinho aqui, vamos só observar uma coisa. Os anos ali que se seguiram, né, da Constituição Federal, veio uma enxurrada aí, né, legislativa. Nós temos o ECA, nós temos aí a Lei de Crimes Hediondos, nós temos a Lei de Tortura, né, nos anos 90 e em diante. Então, presta atenção nisso, porque nós estamos falando aí a prof é de 88, então veja, nós temos aí um tempo que se passou. Muita coisa precisou ser atualizada neste tempo. Então, todas essas leis, elas terão atualizações ao longo da história delas, né? Ao longo do tempo aí. Inclusive a Lei de Crimes Hediondos, presta atenção porque ela teve muita alteração depois do pacote anticrime, tá? Então prestem muita atenção porque isso também faz diferença na questão da retroatividade da lei, né? Porque se foi inserido aqui, muito provavelmente foi inserido com um tratamento mais severo, né? Então questão de retroatividade aí. Não dá para estudar a Lei de Crimes Hediondos sem saber direito penal da parte geral e também tem que casar o estudo da Lei de Crimes Hediondos com a Lei de Execução Penal. Inclusive, nós vamos falar sobre ela ao longo desta aula, tá? Essa aula é bem importante, gente. Lei de Crime Hediondo sempre cai, tá? Sempre cai porque vai ter um prazo de prisão também diferenciado, prisão temporária, né? A questão da execução penal também, como eu disse, né? A parte geral tem que ficar ligado aqui, parte geral de direito penal tem que ficar ligado aqui. E vamos lá, né? Falar mais um pouquinho da lei aqui antes da gente ler os crimes em si, né? E a legislação específica ali. Gente, a lei de crime hediondo, ela não cria crime, tá? Ela pega os crimes que estão já em outros diplomas, né? Principalmente no Código Penal, mas ela não vai criar crime, tá? Critério taxativo, já falamos. Quando ela fala dos crimes, ela fala tanto os consumados quanto os tentados, tá? Nas respectivas modalidades. Os crimes hediondos são inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto, tá? Lembrando, né, que a anistia é um ato do Poder Legislativo, a graça e indulto do Poder Executivo. Mas cuidado com isso daqui, ó. Porque normalmente quando a gente fala insuscetível de graça, anistia, inafiançável, a gente coloca um imprescritível junto. Não. Crimes hediondos são prescritíveis, tá? Prescritíveis. Vamos falar um pouquinho depois também dos crimes militares, a questão dos crimes hediondos. E já presta atenção aqui também que não pode comutação da pena, porque comutação da pena é algo muito semelhante ao indulto, tá? Então, se não pode indulto, automaticamente não vai poder essa benesse aqui. Vamos ver quais são os crimes hediondos, então? Gente, da minha época de estudo de concurso pra cá,
Mas foi uma enxurrada de crime que entrou ali. Eram muito menos crimes. Agora, vários crimes ficaram hediondos. Vários e vários e vários. Deixa a prof achar aqui. Bora lá, então. São considerados hediondos os seguintes crimes. Todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos com muita hora nessa calma, tá? Então, vamos lá. Muita hora nessa calma. Queria que isso aqui apagasse muito mais rápido. Bora. Cadê minha caneta vermelha? Então, vamos lá. Os crimes. Ele vai dizer... O artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que tenha sido só uma pessoa o autor desse homicídio em atividade típica de grupo de extermínio. Cuidado, tá? Porque homicídio simples não é hediondo. O homicídio simples por si só não é hediondo. É aqui típico de grupo de extermínio. Vamos seguir. Gente, é igual a prof fala, tá? Essa legislação, já falei na outra aula de tortura. Falei na nossa aula também que tivemos essa semana. Qual foi delas? Foram várias aulas, né? Mas assim, normalmente essas leis extravagantes, elas vão ter poucos artigos. Pelo amor de Deus, numa ida no banheiro você lê. Então leia até você cansar. A lei seca, tá? Tem que ler. Vamos seguir. Homicídio qualificado. Qual? Só todos, tá? Homicídio qualificado. Gente, muita calma nessa hora. O homicídio qualificado, só todos os qualificados. Menos o qualificado privilegiado. Porque quando tem um crime de homicídio, pode ser que tenha um privilégio ali e que ele seja qualificado, tá? Por quê? Porque o privilégio, lembra, né? O relevante, valor, moral, blá, 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 é incompatível com a hediondez, tá? Então, é o qualificado todos menos o privilegiado. Qualificado, tá? Seguimos. Esse aqui não tinha na minha época, tá? O meu concurso é de 2013. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima,
e lesão corporal seguida de muerte. Quando, olha só, tem uma condicional aí, praticados contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, ó, os polícia, tá? Integrantes do sistema prisional, esse aqui é o artigo 144, gente, vai falar da segurança pública. Polícia, civil, militar, federal, PRF, todo mundo tá aqui, tá? Integrantes do sistema prisional, né, os agentes, e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Né, gente? Olha só, os ataques aos funcionários públicos que atuam no sistema de segurança, né? É hediondo. Quando você causa uma lesão corporal de natureza gravíssima ou uma lesão seguida de morte, tá? Nessas condições, tá? Então, assim, presta atenção que quando a gente fala disso daqui, né, a lesão praticada contra os agentes da segurança pública ou contra, né, o cônjuge, etc., que estão aqui previstos, a gente está falando que a lesão que essa pessoa causar tem que ser em decorrência a algo relacionado, tá bom? Não é, por exemplo, assim, uma pessoa, vamos supor aqui, né? A prof é delegada de polícia. Vamos supor que a prof tem um filho, tá? Se alguém aleatoriamente causa uma lesão corporal seguida de morte no meu filho, é hediondo. A pessoa nem sequer sabia que era meu filho. Não é hediondo. Agora, se essa lesão for causada no meu filho por alguma razão relacionada a mim, por exemplo, a pessoa que eu prendi vai se vingar, causa uma lesão corporal no meu filho, que seja seguida de morte ou gravíssima, neste caso será hediondo, tá? Tem que ter este vínculo. Entenderam? Mesma coisa assim, digamos assim, tenho uma treta com o meu vizinho. Treta de prédio, a gente brigou por causa de som. E ele me causou uma lesão seguida de morte. Ele vai responder por um crime hediondo nessa circunstância? Não. Agora, se tiver algo relacionado à minha função enquanto delegada de polícia e esta pessoa me agrida em razão disso, tá? Que cause morte ou lesão gravíssima, aí sim é hediondo, tá? Tem que ter essa sacada aí. Vamos seguir? Prof, preencha. Prof, não vai caber. Pare de dar ideias, alunos. Então, a lesão mais a muerte mais a lesão gravíssima contra os 144 da CF, tá? Pra vocês saberem que são os polícia, GP, etc, tá? Segurança pública, tá? 142, 144, etc, vai falar nesse sentido, tá bom? Seguimos. Roubo. O roubo, na época da prof era só o latrocínio, que era hediondo. Agora é o baile todo quase do roubo, tá? Presta atenção nisso daqui. O que é isso daqui? Isso aqui é pacote anticrime, tá? Então, quando que será hediondo o roubo? Quando tiver restrição de liberdade da vítima, né? Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ou seja, usou arma de fogo, já era. Qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou muerte. Na minha época era só a muerte, que era só o latrocínio, né, gente? Lembrando que o latrocínio é só isso daqui, tá? É só o roubo com morte.
Bela letra. Então agora, como eu disse para vocês, em relação a roubo, é praticamente o baile todo. Praticamente o baile todo do roubo. Mas preste atenção, tá? Leia com calma, sempre estudando a lei de crimes hediondos com o Código Penal e com a lei de execução. Seguimos. Prof, preenche o quadro. Preenche o quadro, prof. Então, 157 com restrição de liberdade, arma, lesão e muerte. Seguimos. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou muerte. Extorsão simples está aqui? Não. Não está. Tá? É a extorsão qualificada pela restrição de liberdade, ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Beleza? Então, as extorsões com resultado, já vamos marcar aqui também, né? Extorsão com plus. A extorsão mais. Você lembrar que tem sempre alguma coisa a mais para ela ser hedionda. Seguimos. Estupro. Gente, o estupro, né, por óbvio, talvez a maior das violências. E o estupro de vulnerável também vai ser. Vamos lá. Estupro de vulnerável. Epidemia com resultado muerte. Tá vendo que as muertes estão sempre rondando os crimes hediondos. Com exceção da muerte no homicídio simples, por si só, né? Então, epidemia com resultado morte, tá? Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos medicinais e terapêuticos, porque podem causar muerte. Então, lembra disso daí, tá? É a falsificação de produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança e adolescente. Gente, aqui envolve criança e adolescente, então pensa, né? O negócio aqui sempre vai ser muito grave, tá? Eles gostam de perguntar isso daqui nas provas. Presta atenção nisso. Então, vamos dar mais uma. Os estupros, né? Lembra lá, né? Falsification para fins medicinais, produtos terapêuticos. Gente, aqui tá abreviado, tá? Medicinais, favorecimento à prostituição da criançada. Qual mais que tá ali? Agora. Presta atenção nisso daqui. Porque isso é novo também. Isso aqui eu jamais imaginei que entraria um dia nos crimes hediondos, mas a gente já vai ver por que também. Tá? Furto! Gente, o furto tá nos crimes hediondos também. Em que circunstância? Presta atenção, né? Porque quando a gente pensa nos crimes graves, né? Vai falar o homicídio, e o roubo, e o estupro, e de repente quando metem um furto no meio da tua questão, você vai falar, furto não. Furto é de boa. Só que não. Qual furto que vai entrar aqui? O furto qualificado pelo emprego de explosivo, artefato análogo a que cause perigo comum, porque pode causar muerte. Então, ó, lembra que o furto que pode causar uma muerte vai ser o hediondo. E quando que ele pode causar uma muerte? Quando tem o emprego de explosivo, tá?
Mas, prof, se for um furto com arma de fogo, também pode causar muerte. Não, mas aí não é um furto. Aí nós temos um roubo, né? Lembra que o roubo é praticamente o baile todo, né? O roubo com arma de fogo vai estar ali também, tá? Então, tudo que pode causar a muerte vai estar rondando os crimes hediondos. E quando jogarem o furto na sua questão, você vai olhar para a questão e ver, será que pode causar a muerte? Sim, em que condição? Explosivos. Então você já sabe aqui. Lembra disso, a prof tá brincando, mas aqui é para você fixar, tá? É muita coisa que você tem que estudar, querido aluno. Então essas brincadeiras, elas fazem parte de todo o trabalho pedagógico para você lembrar, tá? Então lembra de qual furto que é hediondo, o que pode causar a muerte, tá? Seguimos. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Aqui vem os equiparados, tá? Aos hediondos. O genocídio, né? O genocídio, aquela tentativa de exterminar toda uma etnia, né, gente? Poxa vida, aqui no nosso território nacional, né, nós temos várias etnias indígenas que ao longo da história sofreram e sofrem muitas violências. Quando tem violência ali que é para tentar extinguir uma etnia indígena, é um genocídio, né? Lembra aí historicamente, né? A Bósnia, Croácia, Sérvia, teve guerras ali relacionadas a genocídio, né? Tentaram exterminar, né? Na África também. Então, pensa nisso, genocídio para tentar acabar com a etnia inteira. É nesse sentido, tá? Seguimos. Porque causa lá? Muerte. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16, tá? Crime de comércio ilegal de armas de fogo, aqui é o artigo 16, tá? Crime de comércio ilegal de armas de fogo, crime de tráfico internacional de arma de fogo, crime de organização criminosa, quando... Olha, condicional, direcionado à prática de crime hediondo equiparado, tá? Então, a organização criminosa, o crime da associação será hediondo quando ele for direcionado para um hediondo. Os crimes hediondos, achei, tava na minha cara. Prof, pelo amor de Deus, prof, não faça essa vergonha na frente dos alunos. Eu falei, gente, tô ficando louca, não achei na lei, será que eu pulei? Era esse aqui, ó. Os crimes hediondos, aqui estão os equiparados. A prática de tortura já estudamos. O tráfico também já estudamos, tá? E o terrorismo, tá? O TTT. Então, nós temos os crimes hediondos mais o TTT. São insuscetíveis de anistia, graça, indulto e são inafiançáveis. Beleza? Tá. Agora vem cá, prof. Nós já estudamos a lei de drogas e já estudamos a lei de tortura. Todos os crimes lá são hediondos? No? Então, cuidado. Cuidado. Tá, prof, quais não são hediondos, então? Não são. O nosso tráfico privilegiado, o 33, parágrafo 4º. Lembra, esse daqui é para o cidadão que é primário. Gente boa. E sozinho. Foi isso que eu falei para vocês na última aula que a gente estudou. O tráfico privilegiado, tá? Sai da tela. Gente, por quê, tá? É o cidadão que é primário, que pratica ali um tráfico, que é primário. Que é gente boa, né? Ele não tem antecedentes, tá? Ele é 10. E não pertence à facção, associação, ele pode receber o tráfico privilegiado, tá? O tráfico privilegiado
Ele não é hediondo porque o privilégio é incompatível com a hedondez. Lembra disso, né? Então, o traficante que for primário, gente boa, sozinho, receber o tráfico privilegiado, ele não cometerá um crime hediondo, tá? Então, não é todo tráfico que é hediondo. Qual mais que não é? O usuário, por óbvio, né? 28, colocar os artigos, tá? Vocês têm que decorar isso daí, né? Prof, como assim? A associação, o 35. Quando nós estudamos a tortura, tem a tortura na modalidade omissiva, né? A tortura do chefinho. É o chefe que se omite ali, né? Esse daqui também não é, tá? Eu coloco aqui a tortura do chefinho pra você lembrar qual que não é, né? Lembra que o chefe que se omite, né? Ele também responde criminalmente, de uma forma omissiva, na tortura, mas não é hediondo, tá bom? O homicídio simples, já vimos também, e o privilegiado, né? Em compensação, no tráfico, quais serão os hediondos? O tráfico em si, o 33, seu parágrafo 1º, tá? O artigo 34, que são os artefatos. O 37, que é aquele que auxilia, beleza? Dá uma olhadinha lá na lei, tá? E o 36, que eu não lembro exatamente como que eu expliquei ele pra vocês agora, mas dá uma olhada lá no seu material, beleza? Vamos seguir então. Já vimos quais são, quais não são os crimes hediondos. Agora, gente, como eu disse pra vocês, né? Vou apagar aqui. Os crimes hediondos, eles são hediondos justamente porque eles são mais gravosos, vão receber um tratamento mais gravoso, é para dificultar a vida de quem cometeu mesmo, né? Ninguém mandou cometer um crime tão grave, é mais ou menos assim. Mas, quando a lei de crimes hediondos foi feita, lá em 1990, eles vieram com o pé no peito, assim, né? Como que a lei determinava o tratamento ali? Ela dizia que a pena seria cumprida em regime fechado, exclusivamente no regime fechado, tá? Acontece que nós temos aí um princípio, lembra que eu falei, lei de crimes hediondos, a gente sempre estuda ela de acordo com a lei de execução penal e de acordo com a nossa parte geral do Código Penal, né? Toda a nossa aí doutrina e ensinamentos na parte geral do Código Penal. Nós temos uma coisa chamada individualização da pena, né? É um princípio do direito penal, é um princípio importante, né? Quando a gente estuda direito penal, a gente vai estudar, né, que não tem crime sem pena anterior, né, sem lei anterior, que a pena tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa cometeu, né? Aí nós temos ali a análise das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, qualificadoras, etc., né, para fixação, critérios de fixação de pena, no artigo 59 ali do Código Penal, enfim. Então, não tem como o legislador, por si só, determinar qual é o regime de cumprimento da pena. Não é figura do legislador. Quem determina isso é o juiz. Então, quando a lei dizia que ia ser só em regime fechado, é tipo assim, legislador, não é sua função. Você não fixa a pena, né, do cidadão. Você fixa mínimo e máximo, você diz quais são os regimes, mas como esse cara vai cumprir a pena, quem fala isso é o juiz, né? Então, não existe mais essa questão de exclusivamente fechado, tá? A lei teve que ser alterada, tá? E ela foi alterada em 2007, porque isso foi muito discutido à época, né, junto aos tribunais superiores. Então, presta atenção aqui, ó. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente, né? Antes era exclusivamente fechado. Agora não, individualização da pena. Porque quem manda na pena é o juiz. Lembra disso? Não é o legislador.
Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente, muito bem, professora, se o réu poderá apelar em liberdade. Por quê? Porque antes também se dizia nessa lei, que ela chegou com os pés no peito, né, que não cabia liberdade provisória. Mas isso aí, quem decide se prende ou solta? O juiz, não é o legislador, né? Então, o juiz vai decidir de forma fundamentada se ele pode ou não apelar em liberdade, beleza? Seguimos, então. Lembra ali, né? Regime. Inicialmente, quando a gente fala do regime, nós vamos falar sempre de algo a ser fixado pelo juiz e não pelo legislador. E será inicialmente. Inicialmente, tá? Mas, presta atenção, que tem mais uma coisa, tá? Que é muito importante falar. Se o regime compatível for outro, individualização da pena. O apenado sempre cumprirá o regime de acordo com aquilo que foi determinado em lei, de acordo com aquilo que for compatível com a sua penalidade, tá? Compatível, individualização da pena, tá? Em caso de sentença condenatória, peraí, deixa eu colocar a letra da lei pra gente seguir. Gente, acho que só para não confundir vocês, se o regime compatível for outro, ele pode começar a cumprir em outro regime, tá? Eu falei, posso ter confundido vocês. Não, vai ser sempre conforme o critério de individualização da pena, tá? Seguimos. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se ele poderá apelar em liberdade. Agora vamos falar de prisão. A prof gosta de falar de prisão. A prisão temporária. Qual prisão? Temporária. Qual prisão? Temporária nós estamos falando aqui. Sobre a qual dispõe a Lei 7960. Nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Gente, por que está falando da prisão temporária aqui, tá? Eu não sei se vocês já tiveram aula de prisão, mas nós temos aí basicamente duas modalidades, que é, aliás, três, né? Nós temos a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva, né? A prisão temporária, ela é uma prisão para investigação. A gente se utiliza dela em determinada situação na investigação. E é para todos os crimes? Não. Mas são crimes específicos, tá? Normalmente os crimes mais gravosos também. Alguns, inclusive, compatíveis com a maioria deles, compatíveis com a lei de crimes hediondos. O tráfico, o homicídio qualificado, o latrocínio, estão lá, né? Possível a prisão temporária nesses casos. O estupro, né? A gente utiliza bastante porque ela é uma prisão para investigação. É quando a gente precisa ali ter alguma situação na investigação e tipo, opa, vamos prender o cara aqui. Né? Claro, fundamentadamente, né? E ela tem um prazo, tá? Justamente porque ela é um negócio meio de exceção, assim. Quando é um crime que não está previsto nos crimes hediondos, ela vai ser de 5 dias, tá? Mas lembra que aumentou pra caramba o rol de crimes hediondos aqui, né? Então, a maioria deles vai estar inserido ali. E quando nós falamos de uma temporária para crimes hediondos, o prazo é 30 dias. 30 dias. Não confunda uma coisa que a gente já estudou também. Então, vamos lá. A prisão temporária aqui, nos crimes hediondos. (30 dias nos crimes hediondos. Pode prorrogar. Quando nós falamos de tráfico, tá? Eu falei para vocês na aula de tráfico,
na aula de lei de drogas que o prazo do inquérito para o investigado que esteja preso, né? Prendeu em flagrante o traficante. Até rimou. Prendeu em flagrante o traficante. O juiz decretou a prisão preventiva dele. Qual é o prazo? 30 dias do meu inquérito, tá? Aqui nós estamos falando de prisão temporária, tá? Que também será 30 dias. Então só toma cuidado com isso, porque em regra a prisão temporária para outros crimes será de 5. E em regra o prazo do inquérito para a prisão preventiva, em regra é o prazo, é 10 dias, tá? Então só cuidado com os prazos, porque o seu examinador pode te pegar nisso, beleza? Atenção nos prazos. Então, seguimos. A União manterá estabelecimento penal de segurança máxima destinado ao cumprimento de penas impostas, né? Isso daí você olha só na letra de lei mesmo. Agora nós vamos conversar sobre uma coisinha, tá? Que a sua lei traz. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que estudar sempre a Lei de Crimes Hediondos com a LEP e o Código Penal. Ai, prof, lá vem você com os teus desenhos. Vamos lá. Por quê? Porque tem uma coisa chamada livramento condicional. Tá? E tem tudo a ver com lei de crimes hediondos. E o que eu quero que você saiba aqui? Antes de aprender o que é livramento condicional, eu quero que você cuide. Porque o pacote anticrime trouxe pacote anticrime. Lembra dessa palavra? Estuda isso daí. O pacote anticrime trouxe algumas alterações que não tinham na minha época. Isso daqui é novidade, tá? Você vai pegar a sua lei de execução penal, enquanto a prof ajeita aqui, vai jogar no Google aí, quem tá me assistindo, vai pegar o artigo 112 da LEP. E vamos fazer a leitura juntos. Tá aqui, a prof tá com uma cola dele. Bora lá. Que dele. Quando a gente fala de lei de crimes hediondos, a gente vai ter aquele que pratica um crime hediondo. Vou pegar minha colinha aqui. Mas ele vai ser primário. Nós temos o cara que pratica um crime hediondo e vai ser um reincidente específico no crime hediondo. Nós temos aquele que pratica um hediondo, é primário, mas ele causou a muerte de alguém. Olha a muerte de novo. E nós temos aquele que praticou um crime hediondo, é reincidente específico no crime hediondo, e também causou a muerte de alguém, nesta prática aqui. E nós temos o líder. O líder de tudo isso? Não. O líder de uma associação. Tá? Agora nós vamos ler a Lei de Execução Penal para essa parte, né, do artigo 112, para sabermos, né, a possibilidade aí da concessão do livramento condicional, tá? Mais do que isso. Cadê ele? O artigo 112 da LEP, ele vai começar assim.
Opa, tem mais uma coisa, tá? A gente, além de falar de livramento condicional, a gente vai falar de progressão de regime, que também está ali no artigo 112, tá? Quem pratica crime hediondo pode progredir de regime? Pode. E é exatamente isso também que nós vamos falar agora, tá? O artigo 112 vai dizer o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, tá? Então, nós temos 2 critérios para as progressões de regime e etc. Que é o tempo, que é um critério objetivo, e a boa conduta, que é um critério subjetivo, tá? Boa conduta que é analisada do cidadão que está preso. Aí vamos lá. Quando formos falar do... Peraí que a prof tem que achar aqui. Tá pequeno no celular da prof. Quando a gente tiver na frente de uma pessoa que cometeu um crime hediondo, mas é primário, ele precisa cumprir quanto? 40% da sua pena. E, beleza, tá? E pode o livramento condicional. Quando, prof, onde que tá isso? Tá lá no artigo 112. Quando nós estivermos diante de uma pessoa que cometeu um crime hediondo e é reincidente em outro crime hediondo, o que nós vamos fazer com esta pessoa? Ela tem que cumprir quanto? 60%. Quando nós estivermos na frente de uma pessoa que é primária no crime, cometeu um crime hediondo, mas é primário, né, a primeira vez, mas causou la muerte, ele tem que cumprir 50%, tá? E o que a lei fala? O que o artigo 112 fala nesse caso, tá? O condenado pela prática de crime hediondo, equiparado com resultado morte, se for primário, será vedado o livramento condicional. Então, o artigo 112 diz que, nesse caso, sem livramento condicional. Aqui pode. Tá? Isso é o que a lei fala. Tá? Estamos falando de pessoas que foram condenadas, tá? Cumpriram parte da pena aqui, pode progredir de regime. Aqui pode progredir de regime. Aqui pode progredir de regime, pero sem liberdade, tá? Aí nós temos aquela pessoa que cometeu um crime hediondo, cometeu mais um reincidente específico, causou la muerte, quanto tempo? 70%. Sem liberdade condicional também, tá? Aliás, livramento, tá? A palavra livramento. E nós temos aí aquelas pessoas que atuam, né? Como líder da associação, etc., que pratique, né, um crime hediondo ao longo da associação. Quer ver? Nós vemos aqui esta condição. Deixa eu achar aqui. Ó. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo, né? O líder aqui, a progressão do regime dele é 50% também. Ele precisa cumprir 50% da pena, tá? Asterisco nisso daqui. Nesse e nesse, tá? Então, o hediondo primário cumpriu 40% da pena, progride. 60% da pena no reincidente específico, progride. O líder, 50% da pena, progride. Quem matou alguém com crime hediondo, cuidado, se for o primário 50%, se for o reincidente específico 70%, e a lei fala que é sem livramento condicional. Acontece que, como a gente já falou sobre isso,
que o tempo inteiro se fala sobre a questão da individualização da pena, etc, etc, etc. Então, isso daqui não é pacífico, tá? Em que pese a lei seca falar isso daqui, e se a sua prova perguntar de lei seca, é o que está na lei seca, né? Se ela perguntar, conforme a lei 8082 e a LEP, isso aqui. Se ela falar conforme o entendimento do STJ, aí a gente separa o homem do menino. O STJ fala que, se cumprido o critério objetivo, qual que era o critério objetivo para o livramento condicional, para a progressão de regime? É o tempo, aliás, desculpa gente, o critério objetivo para a progressão de regime, tempo e boa conduta, são os dois critérios, tempo e boa conduta. O critério objetivo, tempo, tempo, tempo. Se cumprido o tempo, para o tribunal, pode progredir, em que pese a vedação legal, tá? Tem essa discussão aí. Vamos seguir? Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês tá bem explicadinho lá no material, tá? Tá bem explicadinho, o material tá bem completo. Vamos seguir. Vai fazer algumas alterações relativas às penalidades, tá? Dá uma olhadinha aqui depois. Vamos achar aqui. Cuidado com isso daqui, ó. Cadê? Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal. Isso daqui é associação, tá? Associação criminosa. Quando se tratar de crimes hediondos, prática ou tortura, tá? Aliás, é isso aí, tá? Só cuidado. A associação criminosa por si só não é um crime hediondo, tá? Não é. Só que teve essa questão da alteração de pena que foi jogada para a lei de crimes hediondos, mas a associação não é. Vamos seguir. O que mais que eu preciso falar para vocês? Olha aqui as questões, tá? De aumento aí de penalidade também. E é isso. Em relação aos crimes hediondos, como eu disse para vocês, tiveram várias alterações do pacote anticrime, com o pacote anticrime. O rol de crimes hediondos aumentou ao longo da história. Antes eram poucos. Cuidado com as alterações e com a inclusão. Observem a data em que esses crimes entraram, né? Em que momento eles entraram. Por quê? Porque, como a gente está falando de situações mais gravosas, né, não pode retroagir aquilo que é mais grave. Então, como tem a questão legislativa e as datas específicas, a maioria com o pacote anticrime em 2019, cuidado quando a sua questão trouxer datas, para você ver se você não está fazendo uma retroatividade maléfica, se a questão não está fazendo essa jogada, tá? Tem que ficar atento a isso. Tem que ver se a época dos fatos o crime era hediondo, né? Porque o baile todo do roubo, por exemplo, que a gente falou aqui, ele entrou bem depois, né? Antes era só o latrocínio que era hediondo. Então tem que ver em que data o seu legislador está colocando isso, né? Se ele jogar uma questão aí com datas, preste atenção, tá? Vamos aqui então fechar a nossa aula fazendo um pouquinho de questão. Bora lá? Questão de sala, tá lá no seu material. Vamos fazer a primeira questão. Acerca dos crimes hediondos, assinale a opção correta de acordo com a Lei 8072. Vamos lá. Letra A.
A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado? Não, a gente já viu que isso mudou. É inicialmente. Conversamos sobre isso na aula. Letra B. Não há crime hediondo tentado? Ah, sim. Vamos lá, ó. Dá uma olhada nisso daqui. Consumados ou tentados. Olha ali, artigo 1º. Consumados ou tentados. Então, gabarito errado. Não há crime hediondo tentado? Ah, sim. Tá? Letra C. A configuração do crime hediondo requer presença de violência real? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Pode ser que ele seja um crime só de tráfico, não vai ter violência real nisso daí, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Letra D. Os crimes hediondos são inafiançáveis? Inafiançáveis. Gabarito letra D, tá? Agora vamos lá, questão 3. No que se refere à lei dos crimes hediondos, assinale a alternativa incorreta. Os crimes hediondos, letra A. Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. Ó, o hediondos e o TTT, que são os equiparados, né? São insuscetíveis de anistia, graça e indulto? Sim. Letra de lei básica. Letra B. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado? O que a lei fala? A lei fala inicialmente. Integralmente fechado, tá errado, tá? É inicialmente fechado. Individualização da pena, tá? Lembra disso. Então, a letra B é o nosso gabarito, mas vamos ler as outras ali. Essa é a incorreta. Letra C. A prisão temporária nos crimes hediondos possui o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade? Sim, 30 dias, prisão temporária nos crimes hediondos. Em caso de sentença condenatória, o juiz deve decidir fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade? Sim, letra de lei também, tá? Letra seca de lei. Beleza? Então, nosso gabarito aí é incorreta. Letra B. Palavrinha integralmente está incorreta. Pessoal, né? Atenção aos crimes hediondos. Leia seu material, leia a lei seca, leia a LEP e o Código Penal junto. Associe esses conhecimentos, tá? Faça ali as tabelinhas, gruda no seu quarto para lembrar dessas questõezinhas aqui. Essas coisas às vezes caem, né? E é a questão mnemônica de lembrar, né? Lembra que os crimes hediondos, né, quando der aquela dúvida, vê se pode causar la muerte, né, quando o legislador jogar para você, são crimes hediondos. Homicídio qualificado, furto com emprego de... Daí você olha qual é a qualificadora do furto, vê se é com explosivo, que causa la muerte, né? Vê tudo isso que eu brinquei aqui com vocês, mas isso é um jeito de ajudar a lembrar, né? Lembra, falsificação de produtos medicinais pode causar la muerte, então, porque essas coisas que são difíceis de lembrar na hora da prova, né? Lembrar que o homicídio qualificado é hediondo, isso é fácil. Lembrar que o estupro é hediondo é fácil, mas daí vem as outras pegadinhas e não pensa que na brincadeira da prof de la muerte, que daí você vai lembrar que é uma probabilidade grande, tá? Porque você vai ter que estudar muita coisa para o seu concurso, tem que saber muita coisa. Então, essas brincadeiras ajudam você a lembrar. E treine questão, porque como vocês viram aqui nas questões que nós fizemos, elas têm, né, essas pegadinhas do integralmente, inicialmente, e tudo isso é letra seca de lei, né? Então é fácil, é só ter atenção e conversem com as questões. Lembra que a prof fala sempre? Converse com a sua questão. Tá? Na hora da prova, sim. Vamos ver eu falando sozinho, baixinho? Sim. Mas isso também vai te ajudar a se acalmar e a pensar em tudo que você aprendeu e leu. Beleza? É isso aí, alunos. Lei de Crimes Hediondos, ficamos por aqui. Grande abraço. E aí, curtiu essa aula? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber todas as notificações. E se você gostou dessa aula, já curta o nosso vídeo, que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos assim como esse. Finalizamos a nossa aula por aqui. Bons estudos e até a próxima!